Como é que tu te chamas? Vene Casagrande. Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Antes de começar e trazer as informações, queria que você se inscrevesse no canal, apertando o botão aqui embaixo, desse o like no vídeo e também ativasse o sino para receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece no Flamengo. Vamos lá, que eu tenho muitas informações para este vídeo. A primeira é: o Flamengo volta a campo nesta terça-feira por um jogo que foi adiado pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Goiás vão se enfrentar às 18 horas no Maracanã. Para esse jogo, o Flamengo já finalizou a preparação. O último treino foi na manhã desta segunda-feira, feriado, Dia das Crianças, mas o couro comeu lá no Flamengo e os jogadores treinaram, suaram a camisa e finalizaram a preparação para o duelo desta terça-feira. A grande novidade foi o retorno do Jordi Guerreiro, que estava afastado, fazendo sua quarentena, e voltou aos trabalhos e vai ser o auxiliar do técnico Domi no jogo desta terça-feira. Bom, outras informações para esse jogo. Pedro Rocha não treinou no campo e está praticamente fora do duelo desta terça-feira contra o Goiás. Ficou fazendo trabalho de fortalecimento muscular lá na academia, na parte interna do Ninho do Urubu, e a ideia é que ele retorne à lista de relacionados quando estiver de fato 100% recuperado. Ele foi relacionado para o jogo contra o Sport. No treino do dia seguinte acabou sentindo uma fisgada e o departamento médico do Flamengo resolveu preservá-lo. Com isso, está fazendo um trabalho especial na parte física para voltar 100%, visando aí o restante da temporada 2020. Arrascaeta, que se machucou pela seleção uruguaia, desfalca a seleção celeste no jogo contra o Equador desta terça-feira pela segunda rodada das eliminatórias. Se machucou, não viajou com a delegação para o Equador e ficou em Montevidéu, fazendo o tratamento da lesão que ele teve na coxa esquerda. Uma lesão considerada leve, grau 1, prazo de retorno eu já disse aqui para vocês, fiz um vídeo inclusive, entre 10 a 14 dias. Ele vai ficar em Montevidéu fazendo o tratamento até quinta-feira, quando se reapresenta ao Flamengo para dar continuidade a esse tratamento na coxa esquerda. Se ele ficar fora de fato até 2 semanas, como é previsto para uma lesão dessa, ele pode retornar ao time do Flamengo no dia 28 de outubro contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Mas ainda não é certo, vale ressaltar que o departamento médico do Flamengo não trabalha com prazo de retorno por conta disso, porque varia bastante, depende muito de como o jogador evolui durante o tratamento. E o Arrascaeta já mostrou que costuma evoluir rapidamente e voltar bem antes do esperado. Vamos ver se será desta forma nessa lesão na coxa esquerda que ele teve de grau 1. Outra novidade, Lázaro, que treinou entre os profissionais nesta segunda-feira e tem chance de ser convocado pelo técnico Domi e ser relacionado para o jogo contra o Goiás, principalmente por conta das ausências. O técnico já não tem Arrascaeta e Everton Ribeiro, jogadores ali da parte ofensiva, e Diego, que está suspenso, levou o 3º cartão amarelo no último jogo contra o Vasco, está suspenso e não pode ser escalado pelo treinador catalão. Por conta disso, o Lázaro provavelmente será relacionado e ficará no banco de reservas. O que eu sei sobre o time é o seguinte, que eu dei uma apurada aí por alto não, porque o técnico Domi ele leva essa dúvida até o dia do jogo, ele estuda bastante com a sua comissão técnica para depois definir. Mas o que eu sei é que a comissão técnica pretende escalar o meio-campo da seguinte forma: Arão, Thiago Maia e Gerson, sendo o homem o homem da armação das jogadas. E com isso, ele botaria um jogador na ponta, o outro jogador na ponta e um jogador centralizado. 3 jogadores no setor ofensivo. Como ele vem fazendo. O Pedro, por exemplo, é um jogador que quase foi poupado contra o Vasco. Eu não duvidaria do Pedro ser poupado dessa vez. Com isso, Lincoln faria ali a função de centroavante, Bruno Henrique de um lado e o Michael talvez na outra ponta. Mas essa confirmação só vou ter amanhã e eu trago aqui para vocês no canal Vene Casagrande. Uma outra novidade muito boa é essa, eu gosto de acompanhar muito as categorias de base e o Flamengo convocou o zagueiro Ramon, de 17 anos, destaque das categorias de base do Bangu. Atualmente ele está na equipe sub-20 do Bangu e o Flamengo convocou para um período de treinamento, testes e avaliações lá no Ninho do Urubu. A ideia do Flamengo é ver se de fato ele tem capacidade para ser jogador da equipe sub-20 do Flamengo. Ele sendo aprovado, vai fazer parte da equipe sub-20. Quem é esse Ramon?
Ele é destaque, de fato, o Sub-20. Conversei com muitas pessoas que acompanham a categoria de base, principalmente do Bangu. Todos falam que é um jogador super promissor. Como eu disse, tem 17 anos, completa 18 no próximo dia 31 de outubro. Já tem contrato profissional com a equipe do Bangu, válido até 2022. E caso ele acerte com o Flamengo, obviamente o Flamengo iria fazer uma parceria com o Bangu, de repente deixar um percentual de direitos econômicos com o Bangu, mas ainda não é certo. Primeiro ele tem que ser aprovado nesses testes. Ele vai se apresentar nesta terça-feira para iniciar esse trabalho, esse processo de observação, de testes, avaliações lá no Flamengo. É um zagueiro de 1,88 m, ou seja, uma estatura boa, e atua pelos dois lados. É canhoto e atua pelos dois lados. Também versátil, o jovem Ramon, de 17 anos. Vamos ver se de fato ele vai continuar no Flamengo depois desse período de avaliações. Renovação do Diego Alves. E vamos lá, deixa eu contextualizar para vocês. Se vocês forem parar para analisar todas essas negociações consideradas difíceis para o Flamengo sempre leva até os minutos finais ali da negociação. Foi assim com o Rafinha, não na saída do Rafinha, mas na hora da contratação do Rafinha, Felipe Luiz, Gabigol, na hora da contratação de Gabigol. Tem mais casos aí, se a gente for parar para analisar. Renovação do Jorge Jesus também foi assim até os minutos finais, ou seja, é uma característica da diretoria do Flamengo. Quando a gente fala assim, gelo no sangue, a gente brinca aí com uma frase que o Marcos Braz tanto gosta de dizer. De fato, a diretoria tem bastante gelo no sangue na hora dessas negociações difíceis. No caso do Diego Alves, é uma negociação difícil porque é um jogador, embora idade avançada, é um jogador valorizado, principalmente no mercado árabe, porque muitos clubes da Arábia queriam ter o jogador, principalmente o Al Hilal. É um jogador valorizado, é um jogador titular, ele é titular ainda. Foi extremamente importante na temporada de 2019, quando o Flamengo conquistou praticamente todos os títulos, só faltou a Copa do Brasil. Então, é uma negociação difícil. O que acontece? O Flamengo vem trabalhando nessa negociação já faz um tempo. Na última semana, deu start, digamos assim, tanto é que o Marcos Braz chegou a jantar com o Diego Alves para tratar sobre o assunto, se reuniram com o Eduardo Maluf, empresário do Diego Alves, e agora, nessa semana, eles pretendem dar mais um passo nesse processo da renovação de contrato do Diego Alves. Bom, eles já entraram em acordo em relação ao tempo de contrato. O Diego Alves está muito bem encaminhado na renovação de contrato, mas o novo contrato dele será de 2 anos, quando ele assinar com o Flamengo, ou seja, até o fim de 2022. E agora a diretoria do Flamengo aguarda a chegada do Eduardo Maluf, empresário do Diego Alves, nesta semana para dar continuidade nessa renovação de contrato. Foi quando conversei com uma pessoa da diretoria do Flamengo, perguntei se essa reunião poderia acontecer nesta terça-feira, dia do jogo contra o Goiás. A pessoa me disse que a chance é quase zero, muito pouco provável. Então, vamos ver como que será. Talvez na quarta, porque não tem jogo, quinta já tem jogo, e depois o Flamengo viaja para encarar o Corinthians. Ou seja, eu acredito que essa reunião possa acontecer na quarta-feira. Essa pessoa da diretoria também acredita que sim, mas não cravou, porque não tem nada combinado. O que há de certo é, eles esperam o Eduardo Maluf aqui no Rio de Janeiro para acontecer uma nova reunião e assim encaminhar bastante a renovação de contrato. Não sei se assinar a renovação, porque tem toda a parte burocrática, troca de documentos, advogado, redigir contrato, enfim. Mas a chegada do Eduardo Maluf nesta semana no Rio de Janeiro pode deixar tudo bem encaminhado, mas a tendência é que a permanência seja concretizada mesmo. Diego Alves quer ficar super feliz aqui no Flamengo, o Flamengo quer ter esse jogador, óbvio que um lado puxa de um lado, outro lado puxa de outro, uma parte cede, a outra parte cede, e assim eles vão chegar a um denominador comum. Mas isso ainda não aconteceu, está muito bem encaminhado. A chegada do Eduardo Maluf nesta semana pode deixar tudo mais avançado. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das informações. Continue acompanhando o canal, não deixe de se inscrever apertando o botão aqui embaixo, dá o like e também ativa o sino para receber todas as notificações. Valeu, galera, tamo junto!